Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós. Nesse dia, que é o dia 5 de julho de 2022, estou aqui regravando um vídeo, que eu não encontrei aqui na minha coleção para poder publicar. Esse vídeo, ele aconteceu no dia 6 de abril de 2020, Falava sobre ele, nesse vídeo nós falávamos sobre as virgens prudentes, o homem prudente, falávamos sobre a conversão, a transformação, da vida do cristão. Então nós vamos regravar esse vídeo, para que possamos dar continuidade aí nos nossos esclarecimentos, acerca dos assuntos que nós estamos vendo aí, que é principalmente a questão dos sinais dos tempos, Não é isso? Então nós vamos começar aqui com o capítulo 25 de Mateus, no versículo 1 em diante, quando ele fala aqui a parábola das virgens prudentes, Nós já fizemos uma leitura até o versículo 13, e vimos aqui que as virgens prudentes trazem, o seu candeeiro cheio de azeite, não é isso? E que, portanto, na hora que o Senhor Jesus vier, elas estarão prontas para recebê-lo, e nós entendemos isso aqui como sendo o arrebatamento da igreja, Ele está descrevendo aqui o arrebatamento da igreja. Ele vai arrebatar aquelas pessoas, as virgens prudentes, que, conforme nós vamos ver aqui em alguns outros versículos, essas virgens seriam as primícias da salvação, que é a igreja, que vai ser arrebatada, os mortos vão ressuscitar, e ser transformados, e os vivos serão transformados vivos, não experimentarão a morte, conforme nós temos entendido e conforme está escrito, Então, como nós já falamos das virgens prudentes, o que significa ser prudente, Bom, o Senhor Jesus, lá no Mateus 7, 23, ele vai nos explicar, vai nos dizer o que é o homem prudente, o que é a virgem prudente, No 23 ele diz o quê? 7, 23 de Mateus. Então lhes direi, 7:23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque no versículo 22 ele está dizendo que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. É isso aí que as religiões fazem, todas elas, inclusive o chamado cristianismo, Então ele vai dizer o quê? Nunca vos conheci. Aí no 24 ele diz o quê? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, Homem ou a virgem prudente, Que edificou a sua casa sobre a rocha, E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha é ele, O Evangelho, a palavra. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então nós estamos vendo aqui
que o Senhor Jesus já definiu o que é uma virgem prudente ou um homem prudente, o que é uma virgem imprudente ou um homem imprudente. Então, aquele que ouve a palavra e a põe em prática é a virgem prudente. E aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é a virgem louca. E essas duas virgens, com certeza, elas estão na igreja, né? Certo? Estão na igreja. E nós estamos vendo aí, né, vamos ver através da história, como é que se comportaram essas virgens loucas e essas virgens prudentes, né, conforme está escrito. Então, nós vamos ver que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né, nós vemos aqui que os apóstolos, né, o Senhor Jesus já tinha feito esse convite, e agora nós estamos vendo aqui os apóstolos fazendo o mesmo convite, né? O que eles vão dizer aqui no Atos 2:37? Nós vamos ver o que aqui, ó. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Né? É a pergunta crucial de cada pessoa, né? O que eu devo fazer, né? Agora para me salvar, para me sair, né, dessa condição em que eu estou, né? Condição de pecado, né? De transgressão. E aí então o que o Pedro respondeu? Arrependei-vos, né? Cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então isso aqui é um convite, né, que a igreja, Pedro aqui, né, representando a igreja, os apóstolos, é um convite que fizeram para a humanidade, né, para a humanidade. Nós sabemos que só quem vai ouvir essa palavra são as virgens prudentes, né? Quem vai aceitar esse convite e abraçá-lo, né? De forma concreta, de forma viva. Não é isso? Bom, então, esse convite é para quê mesmo? Então, ele já está dizendo aqui para o perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, arrependei-vos, né? O arrependimento significa que você vai jogar o seu passado, né, para fora, digamos assim, né? Vai esquecer o seu passado e vai agora viver outra vida, né? Vai viver outra vida. Que nós vamos ver aqui no capítulo 3, que vida é essa? O que é isso aí? O que significa isso? No Atos 3:19 significa o quê? Ele vai dizer o que aqui? Já são os ensinamentos apostólicos, né? Inspirados pelo Espírito Santo do Deus vivo, que eles receberam ali, né? De uma porção, né, menor do que a de Jesus Cristo, mas maior do que todos os cristãos, para que eles pudessem enfrentar, né, as religiões, os governos, né, e as filosofias e teologias que já andavam por lá, para que eles tivessem exatamente essa força do Espírito Santo. Então, o que eles estavam falando eram inspirados mesmo, né? Então, aqui no 3:19, né, de Atos dos Apóstolos, está aqui de novo, ó, o convite e para que é o convite. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, né, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então o convite é esse aqui. Arrependei-vos das suas obras passadas, más obras passadas, e convertei-vos. Então o que é a conversão? A conversão é a transformação da minha vida. Eu me converto se eu me transformar, se eu transformar a minha vida, se eu mudar a minha vida, né, de forma radical, digamos, né? Transformar é uma palavra forte, né? Transformação, ir além da forma, né?
ir além daquilo que eu era antes. Então esse é o convite, né, que a igreja está fazendo, faz, para que a pessoa se torne uma virgem prudente, né, para que ela ouça a palavra e execute essa palavra na sua vida, né? Vamos para o Atos 26, né? No Atos 26, no versículo 18, está escrito aqui, ó. O que está escrito aqui? Aqui é o Senhor Jesus, né? Aparecendo para Paulo e dando a ele a sua missão, né? Então nós estamos vendo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Quem és tu, Senhor, né? No versículo 15, Paulo contando, né? O que aconteceu com ele no caminho de Damasco, ele vai dizer o quê? Disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro, né? E testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, né? Te envio para quê? Para lhes abrir os olhos, né? E das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, né? A fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então foi uma missão que foi dada ao apóstolo Paulo, mas também foi dada aos outros apóstolos e também foi dada à igreja, né? Então nós estamos vendo aqui que tem aqui o quê? A repetição do convite e do objetivo, né, desse convite, né? Ó, abrir os olhos, abrir o entendimento, né? É isso? Abrir a consciência para que entendam o que é a salvação, o que é a criação, o que é o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o que é o seu Filho Jesus Cristo, o que é o sacrifício que ele fez ali no madeiro, né? O que é a sua ressurreição, né? Abrir os olhos e das trevas os converteres, ó. Conversão, né? Ó, a conversão da treva em luz, a transformação da treva em luz, né? Do pecado em virgem prudente, né? Certo? Transformação de vida, né? E ele vai mais longe, né? E o quê? Do poder de Satanás ao poder de Deus. Trevas é poder de Satanás e luz é o poder de Deus. Não é isso? A fim de que o quê? Receba a remissão dos pecados, é o convite, né? Certo? E sorte entre os santificados pela fé em mim. Santificados pela fé em mim são exatamente as virgens prudentes, aquelas que serão arrebatadas e que são as primícias da salvação. São os vencedores, né? Conforme está escrito lá nas igrejas do Apocalipse. Aquele que vencer receberá, né? Cada uma das igrejas tem lá um galardão para aquele que vencer. Vamos parar por aqui. Amém, graças a Deus e até o próximo, né?